Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Eu sou o Tonzeira e eu não sou um dentista do século XIX. Eu sou a Marina e eu nunca vi um trevo de 3 folhas. Eu sou o Dudu e eu não uso cartola. Eu sou o André e eu queria saber quantas facadas um ser humano precisa tomar pra morrer, porque a gente é mais resistente do que parece. Sessão aleatória. Antes da gente entrar no filme da semana, só deixar um recado para quem tá começando a escutar o podcast agora. Sessão Aleatória não é um podcast sobre cinema. Então a gente não vai ficar aqui esmiuçando o roteiro de filme, nem fazendo análise crítica aprofundada, até porque não poderíamos. Nossa proposta é trazer um pouco daquela vibe de pegar uma sessão de cinema com os amigos, né? Daí você sai, você fala um pouco do filme e depois você começa a falar sobre coisas aleatórias que o filme remeteu. É exatamente essa a nossa ideia. Então, se você não viu o filme, se você não se interessa pelo filme, ou se de repente você viu, mas não gostou, escuta assim mesmo. De repente você vai se surpreender aí com algumas das coisas que a gente vai trazer. Então vamos pro filme da semana, que é Gangues de Nova York. Filme de 2002, dirigido por Martin Scorsese, história e roteiro de Jay Cox, inspirado em um livro de 1927. Só pra avisar que ele só é filme de 2002 por causa dos aviões que bateram nas Torres Gêmeas, porque ele era pra ser de 2001 e aí resolveram não lançar nenhum filme relacionado a Nova York naquele ano, porque era um ano que tava complicado. A mesma coisa foi com o Homem-Aranha, não foi? Aí eu já não sei. Eu só pesquisei esse filme bem, eu não pesquisei Homem-Aranha. O Homem-Aranha, eles tiveram um problema com o trailer. No Homem-Aranha eles mudaram o trailer. Eles mudaram o trailer, né? Porque o trailer era com as Torres Gêmeas. Tinha as Torres Gêmeas no trailer. Exatamente. Esse filme teve esse problema mesmo, mas ele ainda teve um outro problema, que ele atrasou as filmagens, de fato. Então ele atrasaria independente das Torres Gêmeas. É claro que o 11 de setembro não ajudou em nada, né? Mas por isso que eles jogaram pro ano seguinte. Filme estrelado por Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. Sabem que a nossa tradição aqui é sempre começar com, né, a sinopse oficial mundial, que é a sinopse do IMDb, que sempre traz, né, uma precisão analítica pra gente começar aqui a nossa conversa. É aquele seu com o português de Portugal. Então vamos lá. Exato, com português de Portugal. Mas eles estão ficando cada vez mais sucintos. Agora, essa sinopse aqui é uma linha só. Porra! É o seguinte. Que beleza! Em 1862, o Amsterdam Vallon volta à cidade de Nova York procurando vingança contra o assassino de seu pai. O Amsterdã. Isso, português perfeitamente construído aqui. Podia ter traduzido pra Amsterdão, né? Amsterdão seria. Acho que eles erraram nesse ponto. Exato. Vamos usar o idioma correto, já que você tá traduzindo. Eles erraram nesse ponto. Vou mandar um favor revisar aí. Bom, pra variar, né? O seguinte, o filme se passa em Nova York, no século XIX. Na verdade, ele começa em 1846 e depois ele vai até 1863. Então, não sei de onde que essa sinopse tirou 1862, mas tudo bem. Eu não acho que é 62 mesmo no filme, né? Agora eu fiquei na dúvida. É 62 quando ele volta. É uma média. A média. A média, isso. O filme retrata uma onda de violência envolvendo uma disputa por território entre gangues rivais, obviamente. Eram gangues de imigrantes irlandeses católicos contra gangues de nacionalistas americanos protestantes. Essa é a história. Esses nacionalistas americanos, eles se achavam, falavam que eles eram nativos, mas na real eles eram descendentes de imigrantes ingleses, né? Então, na real, aqui tá todo mundo, guerra
guerra de... Exato. Tá todo mundo errado. Nativo usa cocar, tem tribo, fuma charuto. Exato, nativo americano só existe, né? São só as nações indígenas, né? O resto é todo mundo aqui. Exato, são os famosos peles vermelhas. Isso, exato. E essa disputa aconteceu numa das áreas mais pobres da cidade e foi agravada por um ambiente de pobreza extrema, guerra civil, corrupção generalizada, xenofobia e racismo extremo. Ué, mas você não falou que era 1800 e alguma coisa? Tá igualzinho em 2020. 2020 aí, 2018, 2019. Tá igual hoje, tá tudo aí até hoje, ó. Você tira a guerra civil, tá todo mundo aí. Os últimos anos Tira a guerra aí. civil da onde? Porque tem uns lugares que estão em guerra civil aí. Não, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil, só falta a guerra civil, porque o resto tá tudo aí, meu. Aí essa disputa, ela acaba... Mas a gente tem pandemia, chupa gangues de Nova York. Não tinha pandemia nessa época, né? Só tinha as doenças normais, assim, que não tinha vacina. Nessa época não teve a pandemia de... 1918. Foi depois. Foi logo no final da Primeira Guerra. Não, mas essa época tinha pandemia de varíola, não tinha? Teve uma pandemia de varíola também. É porque a varíola, acho que ela não... Eu não sei se ela foi tão devastadora assim. Acho que talvez não tenha sido. Mas tinha também isso. Tem uns contos do Lovecraft que são mais ou menos nessa época também. Se bem que eu acho que é mais ou menos nessa época também que ele fala disso. Mas era pandemia? Então, não sei, cara. Eu não sei. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não... É porque o povo não viajava dessa forma, né? Igual viaja... Porque pandemia, pra ser pandemia, tem que ter tido no mundo inteiro. Então. Mas a gripe espanhola... Calma lá, porque vai ter uma hora que a gente vai falar sobre, se isso é verdade, que existia um crossover aí de filmes que ninguém pegou. Um crossover de filmes aí que quando eu assisti eu peguei, mas dificilmente as pessoas pegaram, que poderia fazer com que a pandemia fosse possível. Mas a gente vai falar sobre isso. Tá bom. A gente vai... Eu joguei varíola no Google e não queria ter jogado. Tem umas fotos muito bizarras. Então, continuando a história do filme, que essa disputa, então, acaba causando uma tragédia pessoal para o rapaz, o jovem em Amsterdã, quando ele presencia o assassinato do seu pai durante uma sangrenta briga de rua entre gangues rivais, valendo o controle dos Five Points, que é essa região, era meio que uma favelona lá dessa época. O pai do Amsterdã era o padre Vallon, Liam Neeson. que é o nosso queridíssimo Liam Neeson. Inclusive, aqui é bom falar que o Amsterdã depois viria a ser o Leonardo DiCaprio. Ele liderava os Dead Rabbits, que era uma aliança entre aquelas gangues de imigrantes irlandeses católicos e estavam disputando contra os American Nativists, deve ser, né? Que eram liderados pelo rival dele, que era o açougueiro Bill. E eles marcaram essa disputa lá nesse dia, nessa briga dos Five Points, quebraram o pau. E o Bill acabou matando o padre Vallon, o que encerrou com a briga, e o Amsterdã então foi enviado para um orfanato. E viveu nesse orfanato até que 16 anos depois ele volta para os Five Points com a missão então de matar o Bill, açougueiro, e vingar a morte do seu pai. É isso o filme, certo? Só para trazer uma informação, a pandemia de varíola foi no ano de 1700 e por volta de 1700, onde teve o pico de mortes. Ah, muito bem. Então foi antes. Aí, ó, já tinha pandemia na época. Sempre teve pandemia, sempre tem tudo. Tudo isso que a gente falou aqui sempre teve. Não tem nada de... Era epidemia, gente. Desculpa, falei errado. Ah, tá bom. Era epidemia. Ah, tá bom. Porque pegou só no pedaço ali quando teve essa morte altíssima de 25% de população, etc. Foi ali na área da Islândia. Da Islândia? Uhum. Olha só. É longe. Longe pra caramba. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades desse filme. Inclusive, esse filme, só detalhe aqui, quando eu assisti, eu tinha assistido esse filme no cinema, e eu lembro que quando eu vi, eu achei o filme chato pra caramba. Eu saí do cinema com a sensação de ter visto um filme muito chato, e eu fiquei anos com isso na cabeça, de que esse era um filme chato. E agora que eu revi, pra gente gravar hoje, eu gostei do filme, achei legal. Eu gostei pra caramba. Achei bem melhor do que eu imaginei. Não, eu continuei achando chato. Você continuou achando chato? Sério? Eu vi no cinema também, mas eu não achei. Não, mas você reviu? Porque... Não, claro, eu revi ele hoje. Na verdade, por sinal, hoje, no dia da gravação. Porque é engraçado, eu realmente gostei dessa vez. Eu sempre gostei do final. O final é muito bom. Mas até chegar no final, eu acho que ele é meio enrola. Ele dá umas voltas, né? Ele dá umas voltas, A parte do romance não precisava, né? O filme tem 3 horas. Vocês juram que alguém ia achar
achar que esse filme é objetivo. Não é. Não tem 3 horas, não. Tem 3 horas? Tem 2 horas e 45 minutos. Isso pra mim é 3. É, ele é bem longo. É quase 3. Ele enrola mesmo. 2h45 e vou te falar que o primeiro corte dele tinha 3 horas e 36. Cruz Numa credo. versão do o diretor é o Scorsese deu inferno, então, né? O Scorsese deu uma limada, porque os caras falaram, não dá pra pôr isso no cinema. Ó, o negócio é o seguinte, esse filme ficou 20 anos pra sair do papel. Essa primeira versão do roteiro é de 77. Eu acho que se o cara levou 20 anos, ele tem o direito de deixar o filme um pouquinho mais longo. Exato. Tem muito filme aí que foi feito em 10 minutos e tem 1h30. Então você vê, o cara ficou 20 anos com esse roteiro debaixo do braço. O problema dele pra fazer o filme era porque ele queria fazer a recriação de época, né, num nível de detalhe altíssimo. Ele queria um troço mega fiel, assim, historicamente, tudo. Só que o problema é que Nova York de hoje em dia não tem mais nada a ver com o que era naquela época. Então, assim, não tinha locação pro cara filmar. Ele ia precisar de espaços gigantescos, né? Lugares enormes. Não, e os lugares já eram diferentes, né? Ele queria recriar como era na época. Então, o único jeito de fazer isso era montar em estúdio. O cara teria que criar como é que chama isso? Cenário, né? Fazer um mega cenário. E aí ele ficou rodando com esse projeto aí pra Hollywood e tal. Em 99 ele conseguiu tirar isso do papel quando aquele cara lá, o Harvey Weinstein, fala o nome dele? Isso. Sim. Que era aquele mega produtor de Hollywood lá e que... Sex offender. Sex offender não. O estuprador condenado tá preso 23 anos de cana. Porra. Não precisa tossir não, pode falar. Que ele não vai sair de lá pra bater na gente não. Tá condenado. Filho da puta condenado. Sujeito asqueroso, né? Nossa, Tá vivo ainda? Tá lá. Inclusive pegou Covid, deu um enrosco do cacete, cara. Teve que ir pra solitário. Fica apodrecer na cadeia. Não, o que foi morrido lá era o outro, é o Jeffrey Epstein. É o Jeffrey Epstein. Brother dele. Mesma galera. Todo mundo, né? Pois é, exato. Bota no mesmo saco, chacoalha, você não sabe qual dos dois que vai sair. Exato. Só que aí esse cara, ele era o fodão de Hollywood, e aí ele topou bancar esse filme, e aí conseguiram fazer esse negócio. Eles foram pra Roma, lá tem um mega estúdio que chama Cinecittà, que certamente eu tô falando errado, porque deve ser Cinecittà, alguma coisa assim, em italiano. E lá eles fizeram um baita de um cenário gigantesco, 2 quilômetros de cenário, um troço monumental. E até tem uma zoada que parece que o George Lucas foi visitar lá o cenário do filme, e o Scorsese foi mostrar pra ele, né? Tipo, construímos aqui, não sei o que e tal. Ele virou pro cara e falou assim, cara, você sabe que isso aqui tudo dá pra fazer por computador, né? Não precisava fazer nada disso. E o filme ia custar 1/10 do que custou. Mas tudo bem, aí o Scorsese não sabia que tinha CGI e acabou gastando dinheiro, então, pra fazer o filme dele. E esse filme explodiu os custos de produção todos. Custo, prazo, virou um inferno. O orçamento original dele era 83 milhões. O filme acabou custando 100 milhões. O Scorsese e o Leonardo DiCaprio tiveram que abrir mão do salário deles para diminuir os custos do filme. Caralho. Exato, para manter o filme viável. As filmagens, que eram para ter durado 6 semanas, duraram 6 meses. Cameron Diaz ficou puta da vida, que ela perdeu uma porrada de trabalho que ela tinha marcado desse negócio. Mas depois que o filme deu lucro, eles reembolsaram os salários? Certamente, né? Tá. Certamente. Esse papinho aqui de que... Mas então, deu lucro? Deu. Não, deu. O filme rendeu 190 milhões. 193 milhões no mundo. Então deu lucro, né? Então rendeu uma grana. Não é um filme ruim. Ele só é arrastado. Ele não... Eu acho que assim, ele foi uma mega produção e ele era pra ter sido um mega sucesso. Ele não foi um mega sucesso também. Exatamente, não foi o esperado. Não foi. Não? Inclusive, ele teve esse problema que a Marina falou, do negócio da data de estreia, que era pra ser 2001, foi pra 2002 e tal. E esse cara, esse Weinstein, o lance dele é que assim, ele era especialista em botar filme no Oscar, né? O lance dele era esse. E ele fez toda a campanha lá pro filme e tal. O filme concorreu a 10 Oscar, inclusive de melhor filme, mas não levou nenhum. 0. Não, foi forçado isso. Então, com certeza. Assim,
Foi puta lobby isso. Lobby, claro. O único cara que ganhou premiação desse filme foi o cara que fez o Butcher, né? E não foi no Oscar, foi outras premiações. Não foi no Oscar. Acho que ele ganhou o Globo de Ouro, se eu não me engano. Mas ele foi recomendado pra tudo que é prêmio que tinha, esse cara tava lá. Não, mas é porque ele é bom, ele é muito bom. Ele realmente é muito bom. Eu não lembrava disso, mas achei um baita vilão de filme, assim. Ele rouba o filme inteiro, é tudo... Baita vilão, achei. Baita. Ah, aí eu fiquei em dúvida, hein? Eu fiquei Você não em achou? dúvida porque o filme que ganhou o Oscar em 2002 foi Uma Mente Brilhante. Ah, mas A Mente Brilhante foi... Não foi Uma Mente Brilhante, não. Não foi, não? Quem ganhou 2002 foi Chicago. Não, coloquei aqui Oscar 2002. Não é o Oscar 2002, não. Você tem que olhar o Oscar 2003, porque o filme saiu em 2002 e concorreu no Oscar 2003. Ah, então desculpa. Não. O Oscar 2003 é dos filmes de 2002. Então tá bom. Ele saiu em dezembro de 2002, como é que ele vai concorrer no Tá Oscar bom. 2002? Ah, não assisti Chicago, não. Mas... isso aí, tá certo. Tá certo. Melhor tá filme, certo. Chicago. É isso mesmo. Aí tinha os outros aqui, Gangue de Nova York, Senhor dos Anéis, não sei o quê. O problema desse filme, eu achei, é que é o seguinte, o Leonardo DiCaprio lá, o Amsterdã, ele é o personagem menos interessante do filme. Exatamente. Não é? Porque, ó, Sim. O par romântico não funciona. não funciona, mas todos os outros caras são mais legais, ó, porque tem o açougueiro, Exatamente. baita vilão de filme, carismático, mestre de faca, joga a faca onde quer e tal. Tem um bigode de responsa, respeitável. Um bigode respeitável, um cabelinho asqueroso. Aí você tem a par romântica lá que é a Cameron Diaz, que é a Jenny Everdeen, que ela é uma ladra, tipo estilo mulher gato, ela é fodona, ela consegue tirar tudo que ela quer dos caras, chega na lábia e tal. Aí você tem o padre porradeiro, que é o pai do Amsterdã, que, porra, é um baita personagem. E você tem aquela mulher que aparece no início do filme, que ela tem os dentes tipo de... É a Cat. É a Hellcat. Hellcat. Ela tem as unhas também e os dentes. Ela usa umas garras, assim, Isso. de metal. Cara, é tipo um Wolverine do século XIX. Não, essa mulher existiu. Essa Hellcat existiu. Existiu. Então, assim, esse filme tem quase que um cast de RPG ali. Cara. Todos os personagens são fodas, cara. E o Amsterdã é um merda. Eu peguei esse filme justamente por causa disso. Eu falei, nossa, que baita jogo que ia dar isso aí, não ia? Ia ser um baita jogão se saísse isso. Porra, ia ser mesmo, ia ser da hora. Exato. Só que você não ia escolher nunca ser o Leonardo DiCaprio, porque ele é o único cara ali que não faz nada. E ele tava naquela fase ele ainda não era excelente ator, não era Não era um bom ainda. ator, não. Ele tava naquela fase pós-Titanic ali. Isso. Ele tava eu pensei a tentando mesma ali coisa. no aviador, não sei aonde. Ele tava tentando, mas não tinha se encontrado ainda. Eu sou suspeito concordo. pra falar dele. Você gosta do Leonardo DiCaprio? Ok. Eu gosto dele desde quando ele era pequeno em Aprendiz do Sonhador, ele era foda pra caralho. Ô, Tom, então você tem que ver depois o gráfico das namoradas do Leonardo DiCaprio. O gráfico que plota a idade das namoradas dele com a idade dele. E é tipo, você vê que... Tem isso, né? Tem. Manda isso pra gente ver, pelo amor de Deus. O cara, ele vai ficando mais velho e namorando com as mulheres cada vez mais novas. Mas eu gosto dele também, eu acho ele um baita ator. Mas nessa época aí, ele melhorou muito, né? Ele não... E se o Bolsonaro não gosta dele, aí que eu gosto dele mais ainda. Ainda tem isso. Porra. Mas não era essa época ainda, gente. Isso que a gente tá falando. Essa época, 2002, o Leonardo DiCaprio... Era o Leonardo DiCaprio pré-ONG. Exatamente. Não era o Leonardo DiCaprio de Era o agora. Leonardo DiCaprio que não tacava fogo na Amazônia. Aquele cara do Romeo e Julieta ainda. Não tava legal. Não. Então, não, mas tudo bem. Eu ia falar sobre... O meu assunto aleatório seria o Leonardo DiCaprio pode falar, ué. e por que ele não botou fogo na Amazônia, mas eu fui que isso, cortada Maria? Não, ninguém foi cortado. A moderação pela cortou? moderação. A moderação me sugeriu Não, outros a moderação temas. não cortou. Sugeriu o tema. Não, gente, calma, Caralho, isso aqui olha só, não é assim- olha não é só, assim que olha só, funciona. censura. Ó, Denúncia. Eu vou falar que a conclusão do gráfico é que ele existe um limite de idade Léo, que é o Léo's Age Limit, que é 25. Então, todas as namoradas dele começam aqui, ó, com 18, Léo's 20. Age Limit. Quando chega 25, ele termina. Aí ele vai pra próxima, que aí é 23, 22, não sei o que. É bizarro. Esse gráfico é muito bizarro, sério. Ai, Vou mandar pra vocês isso aí. Eu preciso ver esse gráfico.
Eu gostei de ver como é que ele desconversou, mas tudo bem, massa. segue a vibe. Eu falei pra Vanessa, se você for falar do Leonardo DiCaprio, você tem que falar do gráfico, que é a característica mais importante dele. Como eu não falei que eu não ia falar do gráfico, aí eu recebi uma sugerência. Sugerência é ótimo. Coisa de escritório, isso. Eu não conheço essa palavra. Caralho, que porra, mano. Tô vendo Não aqui. é bizarro? Mas você não mandou, não, Cara, é ué. muito louco. Não, mas você põe no Google aí, pô. Eu coloquei no Google. Ah, você falou que ia mandar. Todos esses atores de Hollywood todos são bizarros. Como é que chama? Léo não sei o quê? Léo... Põe o Leonardo DiCaprio, Girlfriend Age Chart. Não, pode colocar Leo's Age Limit, aparece um monte de link. Então você põe Leo's Age Limits, exatamente. Eu coloquei Leo's Age Limit e apareceu um monte. Põe no Google Images, que aparece já com... No Images, né? É isso aí, já com aparece todas- aqui. É muito... É um baita gráfico. É um puta de um gráfico. É um gráfico da... Porra, O cara fez gráfico elaborado foda, velho. aqui o negócio. E começa na Gisele Bündchen. Começa na Gisele Bündchen, em 99. Olha, e nessa Sensacional. época desse filme, ele tava com a Gisele Bündchen, ó, só que ela tava chegando no limite já. Ó, desde os E ela 18 tava já anos chegando no dela. limite, porque ela tava com 21 pra 22, então já não tava, né? Ele falou, não, já tá muito velho. Ai, gente do céu. Ele colocou. E aí tem no grafiquinho aqui escrito Gente. Leo's Age Limit. Tem. Isso é um limite teórico que foi identificado aqui, ó. É um limite empírico, na verdade. Isso é muito bom. Caralho, velho. Que inacreditável, bicho. Olha só. O cara não namora mulher acima de 25 anos. Peraí. O gráfico só vai até 2019. Tem que fazer PV depois qual que é o update de 2020. Não sei se Tinha tem. que ter atualização disso aí. É. Não sei se já teve. É isso que eu tô falando. Às vezes o cara virou adulto Não virou adulto. depois de 44 anos. Eu acho que não. Nossa, bem que é 2019, né? Desculpa, eu tô viajando aqui. 2019, é o ano passado, pô. Tô viajando aqui. É do ano passado. Não, ele mantém isso ainda. É, a Camila Mantém, Monroe tá chegando lá no limite lá daqui a pouco. Camila Morrone, não sei quem é. Ah, Morrone, né? Monroe não. É Morrone. Mas ela já deve estar ligada nesse gráfico. É uma novinha que tá por aí. Ela tá ligada no gráfico, ela tá ligada. É. Alguém deve ter mandado esse link pra ela e falado, Gente ó, do céu. Caralho, velho. 2022. Aproveita, né? Já pode se programar, né? Falou, bom, já tô aqui que eu tô garantido até 2022. Depois... Claro. É, 2022 é melhor você ir instalando o Tinder. Beleza, gente. Mais algum comentário aí sobre o filme? A única coisa que eu pensei com relação enquanto eu assisti esse filme, eu falei assim, e eu não sei se vocês pensaram nisso, mas foi porradaria generalizada na porta da casa de vocês, né? Foi. Eu tava procurando aqui, até tem eles falam quais são os lugares, né, que aparecem no filme e os lugares atuais. Esse lugar que teve esse quebra-pau lá, que era esses 5 Points, é onde é Chinatown hoje. Isso. Olha. E que é um bairrozinho bem da hora até. Tanto que aparece até os chineses no filme, né? É. Só que tem um lance que eu li também, que é o seguinte. O filme, ele não é historicamente... Preciso. Ele, na verdade, ele é uma versão romantizada, né? Então, existiram aqueles fatos de verdade, assim, teve aquelas brigas e tudo mais, só que, assim, a linha do tempo, os personagens, eles deram uma mexida nisso. Então, assim, ele não é uma adaptação de um fato histórico, entendeu? Ele é meio que pega um monte de coisa que aconteceu naquela época, ele junta tudo e faz aquela salada lá. Que eu acho que até um outro problema do filme também, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês repararam nisso? Porque tem o político maluco, aí tem o cara do circo, aí chega uma hora que vem milícia pra lutar com os negócios, aí vem um navio e atira na cidade. Que maluquice. O cara teve que condensar 3 horas e tanto em 2 horas e 40, né? Foi isso. Acho que ele não conseguiu. Não conseguiu editar direito. Mas ficou meio bagunçado o negócio. E a história dos navios, eu fiquei muito assustado com aquilo e depois eu apurei que aquilo nunca aconteceu. Ah, não? Então, menos mal. Não. O que não aconteceu? Aquela cena do final que vem os navios e começam a atirar na cidade. Dos navios? Dá um chega, não chega nisso aí? Isso nunca aconteceu. Ah, então tá bom. Troféu aleatório. Bom, então vamos pro nosso troféu aleatório, onde a gente premia os filmes, essa honra de premiar os filmes de acordo com as suas características mais aleatórias. Então
Então vamos começar com o Tom. Tom, qual é o seu troféu aleatório para Gangues de Nova York? O meu troféu aleatório vai para os dentes do Leonardo DiCaprio quando era menininho. Ué? Nossa, que parada, que aflição que me dava, velho, ver os dentinhos daqueles meninos, porque era muito separado um do outro. Mas por quê? Não lembro disso. Nossa. Ah, eu tenho muita aflição quando os dentinhos é separado um do outro. Dá vontade de juntar assim na hora. Ok, é um grande observador. Tá bom. Tá bom, tá aí o troféu arcado dentário aleatório do molequinho. Dudu, qual é o seu troféu aleatório? Ah, não. São todas aquelas cenas românticas aleatórias que deixaram o filme lento e lerdo. Não... As cenas românticas não são aleatórias, elas estão no roteiro do filme. Não precisava daquilo, não precisava. Você achou chato, então não é que você achou aleatório. Só uma porradeira e a parte política, intriga e tal, não precisava. Parzinho romântico e tal. Não precisava. Esse filme era pra Oscar, cara. Claro que precisava. A heroína, né? O par romântico do Leonardo DiCaprio era a mulher mais bonita e tinha nenhum defeito. Então as mulheres todas desgrenhadas e ela toda... Não faz, não gosto dessas coisas. Esse filme que tem parzinho romântico é muito forçado. Não, às vezes eu fico pensando nisso, assim. É todo mundo cabelo encebado, dentinho zoado. E o casal tomava banho todo dia. Qual que é o lance dela? Qual que é o segredo dela? Até aí o cara exatamente. também, que era o órfão desgrenhado, é o Leonardo DiCaprio. E aí? Então, você vai reclamar que... Mas ele não é desgrenhado, exatamente. O casal principal tomava banho todo dia. Não. Ao contrário dos outros personagens. Entendi. Você tá achando que eles não eram cebosos o suficiente. Ou todo mundo toma banho ou ninguém toma banho. Você acha que eles não eram cebosos? Os caras estavam ali fora do contexto. Exatamente, foi isso mesmo. Tá bom. Então ganharam o troféu banho aleatório. Falta de banho ou banho aleatório? Troféu higiene aleatório. O Dudu não gostou, que tinha muita higiene. Exatamente. Higiene aleatória porque o Leonardo DiCaprio, ele tava bonitinho e limpinho até quando ele tava todo fudido de facada. Exatamente. Inclusive, ele leva aquela marca de faca no rosto e não fica nem cicatriz, né? Eu não vi também, não. Passaram-se quantos anos daquele Foi só ali? um percalço só. Curou ali. Foi só... Não fez uma cirurgia plástica. Só um arranhão. Queimadura de 5º grau ali, pô. Que isso. Tá ótimo. Então, troféu beleza aleatório. Ganharam. Higiene. Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu vai pros dublês aleatórios da primeira cena do filme. Que se você assiste a cena, você não precisa nem botar ela em slow motion. Se na hora que eles começam aquela primeira batalha do... vão os dois, né? Uma gangue vai na direção da outra. Presta atenção na galera que tá na linha de frente. É Trapalhões, cara! É o soco, passa 1 quilômetro da cara do outro, o cara se joga pra trás. Vamos ver novamente essa cena. E aí eles estão se batendo, tipo, soquinho na barriga e o outro pulandinho, assim, ó. Sabe? É muito Trapalhões, cara. Eu falei, pô... Eu reparei nisso também. Sabe? Todo mundo com faca e bastão e os dois aqui na frente estão dando soquinho e pulinho e Trapalhões e ninguém pra dar uma facada e matar os dois, entendeu? O resto tudo passando direto. Eu falei, gente... A gente tá... Uma coisa que não envelhece bem em filme é cena de ação, viu? Eu já cheguei a essa conclusão, porque toda cena de ação que você vê... Eu lembro quando eu vi no cinema esse filme, eu fiquei impressionado. Essa primeira cena, eu falei, pô, é foda. Quando eu tava vendo aqui de novo, eu falei, cara, que é isso? O soco passa, tipo, a 2 metros de distância do cara, e o cara se joga nível Trapalhões mesmo. E, pô, você tá falando de Scorsese, né, cara? O cara tinha que ter dirigido melhor essa cena, pô. Tem uma cena dessa no Poderoso Chefão que é absurda também, do cara batendo no... Cena de ação não envelhece bem, cara. Não envelhece bem mesmo. Não, mas mesmo você pega aí o Coração Valente, vai ver lá aquela cena de batalha lá. Eu não vejo esse filme de novo, porque eu gostei e eu não vejo de novo. É ridículo, tá datado cara. Pra mim. E você, André, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório é o animal aleatório no meio de uma turba. Porque no meio que tá o pau quebrando, na hora que tá no final do filme... É verdade. Não é? E tá a gangue, as duas gangues ali pro pau quebrar no final, de repente passa um elefante. Mas eu sei o que foi isso.
Não, eu também sei o que foi, mas ele é aleatório pra caramba, pô. Um elefante passando ali. Gente, a gente alugou o elefante, pô. Vamos mostrar. Ele já tá pago, né? Tá pago, bota Já pra tá no budget, não, agora não. vamos usar. Tava tendo filmagem do Jumanji do lado. E passou, fugiu o elefante. Não, Caceta. não é isso, não. Mas é porque é engraçado, porque até o Leonardo DiCaprio, que ele tá ali com a galera dele, né, esperando chegar os inimigos, lá, de repente passa o elefante, ele dá uma assustada. Tipo, ele meio que faz, tipo, opa, eu não vou não. E tipo, ele olha pro lado e dá um passo pra trás, assim, mas aí o elefante passa reto. Esse elefante é a única coisa em CGI nesse filme. Olha. Porque, você lembra que eu contei a história lá do George Lucas, que deu a zoada no Scorsese? Quando os caras precisavam da cena do elefante e eles não tinham um elefante pra botar, ligaram pro George Lucas e falaram, cara, como é que eu boto um elefante aqui na cena? Que não tem elefante, não tem nada. O cara falou, já que você é um fodão aí, você falou que dá pra fazer em computação, faz aí o elefante. E o cara foi lá e fez, botou o elefante no filme. Tá aí. Faz aí então. Mas é o elefante do Partido Republicano, é isso? Não, esse elefante, ele... Não tem nada a ver? Não, porque eles falam naquela hora lá que tá tendo a revolta, que eles tacaram fogo, né, e vandalizaram lá o Museu das Maravilhas lá do cara. Tem o elefante. Do tal do P.T. Barnum. E aí o elefante foge, ele fala assim, os animais fugiram, então assolando a cidade. Só que aí ficou no roteiro isso, e os caras não tinham mais dinheiro, já acabado o dinheiro da produção, já não tinha como botar animal mais, Não tinha animal nenhum, né? contratar domador pra botar leopardo, não. E aí chamaram o George Lucas e falaram, cara, bota algum bicho aí, e o cara botou o elefante lá e ficou por isso mesmo. Sensacional. Muito bem, então tá aí. Encerrado o troféu aleatório, vamos para os nossos assuntos aleatórios. Bom, vamos começar com você então. Qual é o seu assunto aleatório? Vamos falar sobre as gangues que fazem parte de Nova York. Como assim? Hoje? Não. Na época. As gangues só tá indo passando na rua aí. Você tem que tomar cuidado. Eu queria saber. Porque... Na verdade, a minha primeira pesquisa foi sobre as gangues de Nova York hoje em dia. Gerou um gatilho. Me deu um gráfico mostrando em Nova York onde cada gangue tá. Eu fiquei deprimida, fechei a página e fingi que não era comigo, porque é tudo aqui perto. Olha aí. Te deu um gatilho. Só tem uma aqui perto de casa, na verdade, mas é bem perto. O resto fica mais no Bronx, mas lá em cima, se você olha o mapa assim da ilha, é lá em cima no Bronx, ou no Queens, ou no Brooklyn, ou em Long Island. Então é tipo fora de Manhattan. E tem uma aqui perto. Aqui perto. Mas você aprendeu com um filme que eles brigam só entre eles. É verdade. Eles são bem corretos com relação a isso. Eles são honrados, é verdade, eles são honrados. Assim, a única coisa que você deve prestar atenção é a forma como você se veste. Sim. Dependendo do dia, se você colocar uma blusinha listrada, talvez você tenha problema. Você ter mal. Senão talvez você possa ter problema. Por exemplo, uma das gangues de Nova York eram os 40 ladrões. Os 40 ladrões era o nome da gangue? The 40 Tem uma dessa. Thieves. Só que esses 40 Thieves, Tem a ver com Alibaba? Tem, deve ter, a ver com. eu acho que... Ou eles eram realmente 40 caras? Né? Eu acho que eles eram aproximadamente 40 caras, né? Como eles brigavam muito, talvez eles tivessem ali um problema no RH. Tipo assim, quando perdiam um, né? Perdiam um outro aí Talvez, no meio do caminho. talvez o RH tinha problema pra conseguir lidar com Puta, tem 41. o Pá. turnover da gangue. Pronto, 40 de novo. Tipo isso. Às vezes ele tinha que lidar com o turnover da gangue. O 40 era a idade limite, né? Chegou no 40. Gangs Age Limit. E aí, essa 40 Thieves, ela era mais antiga, ela durou uns 30 anos, ela era de irlandeses, que no processo de imigração, eles tentaram lá se consolidar dentro de Nova York pela violência. E aí, o líder da gangue, quer dizer, na verdade a gangue acabou quando o líder da gangue foi enforcado depois de denúncia de ter matado a sua mulher. Tem feminicídio aí, dando cadeia. Quer dizer, dando cadeia não, né? Dando forca. Da pena de morte na hora. Mas peraí, ele foi condenado... Eu acho que tinha que ser assim até hoje. Feminicídio tinha que ser forca no meio da praça pública. Ajudaria bastante, né? Porque...
do jeito que tá o negócio. Mas ele foi enforcado pela lei ou ele foi enforcado pela galera? Pela lei da gangue. Pegou o cara e... Me faltou... Não, pela gangue não. Mas me faltou informação aí. Eu acho que deve ter sido pela lei mesmo. Porque o filme mostra que os caras enforcavam mesmo em praça pública, né? Tipo, era assim que a polícia pegava o cara e tinha o dia do enforcamento lá, ia todo mundo pra pracinha, batia palma e tal. E aí, depois disso, a gangue ficou meio pra baixo. E aí criou uma dissidênciazinha que era o... Perdeu seu cabeça. 40 ladrõezinhos. Oi. Que era a categoria de base dessa gangue. Que fazia só... Você tá brincando. Era o que fazia sub-20 só da gangue? trombadinha, era só trombadinha. Ai, só. caralho, os caras tinham a escolinha. De ladrões. Aí, depois disso, tinha uma outra da mesma época, que eram os Bowery Boys. E esses Bowery Boys, eu achei eles muito maneiríssimos. Porque o Bowery Boys, eles iam pra treta de rua vestidos de maneira... De body. Não. muito encorpada. Eram os caras que colocavam a melhor roupa que eles tinham pra ir pro pau. Terno e gravata. Ah, os caras iam na beca. Os caras iam Sempre de cartola, então, Cartola, com garbo gravata. e elegância. pra porrada. O legal do Bowery Boys é que eles eram trabalhadores normais como eu e vocês. Sim. Então tinha muita gente que era comerciante, que era mecânico, que trabalhava na gráfica e quando não tava trabalhando, tava na vadiagem elegante. Olha só. Então era meio que um passatempo dos caras. É o hobby. E aí, um dos caras lá, que é aquele cara mais político no filme, ele era um dos Bowery Boys. O cara mais político, qual deles? Porque o Bowery Boys, eles tretavam com rivais deles, que não eram necessariamente outras gangues, mas sim outras formações políticas de oposição. Então eles iam lá atrás do PSDB e desciam o pau nele. Descia o cacete. Isso aí. Política do século XIX era isso aí. Esses Bowery Boys, Tom, não sei se você viu isso na sua pesquisa aí, mas o que eu consegui apurar é que o personagem... Porque ele conseguiu apurar nos últimos 3 minutos no Google. O Billy Açougueiro lá, o Bill the Butcher. Billy the Butcher. Ele, na verdade, é um personagem fictício, ele não existiu de verdade, mas ele foi baseado em um outro cara que também se chamava The Butcher e que era desses Bowery Boys, só que ele morreu muitos anos antes, parece que era um boxeador e tal. Você ouviu falar desse? Tem essa história? Isso. E assim, quando eu vi esse filme, eu fiquei muito com a imagem desse cara na cabeça, mas o boxeador com esse bigode, com a meia e tal, ele era um cara muito retratado na memória da época, como uma figura, tipo, por exemplo, se você vai ver um boxeador, o boxeador ele tinha praticamente quase sempre a mesma cara do Daniel Day-Lewis, com o cabelinho, com o bigodinho, com a meia até o joelho. Olha só. Era bem característico. Então a caracterização dele no filme vem dessa história do boxeador, do original. Olha só. Aí, curioso. Tinha os Dead Rabbits, né? Que eles ficam aproximadamente hoje é a Chinatown. Que era a gangue do padre porradeiro. Exato. E eles eram a gangue rival dos Bowery Boys. Eles principalmente, né, tinha aquela... Eu achei bem zoado esse lance de ficar com um cajadinho com um coelhinho morto. Achei uma sacanagem com o coitadinho do bichinho que nada tinha a ver com a treta. Também tinha uma outra parceria com uma outra gangue que era os Roach Guards. Roach? Tipo de barata? Dead Rabbits, Roach Guards. É isso aí. Nomes bastante criativos. Aliás, todo o nome dessas gangues são nomes maravilhosos de banda punk, hein? Tá aí a sugestão. E o pessoal do Dead Rabbits, o problema deles é que teria que matar um coelho toda vez que fosse lutar. Pra pendurar ele no... Putz, imagina? Que exceção de saco. Verdade. No espeto lá. Toda vez ele tem que matar um coelho. Que tem que fazer o estandarte lá, que é a porcaria do coelho espetado no negócio. Eu falei isso há meia hora atrás, mas eu descobri que eu tava sem som. Tava fora. Tá ótimo. Tá ótimo. Tinha os Daybreak Boys. Daybreak Boys. Também gostei bastante do posicionamento dos Daybreak Boys, que os Daybreak Boys, eles atuavam mais ou menos lá 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã.
Excelente. Os caras acordavam cedo pra fazer... Ou dormiam tarde. E aí era a hora que eles costumavam aprontar. Não, eles atuavam 5 horas da manhã. É que eu não sei mais ou menos que horas que o sol nasce em Nova Eu York. não sei se... O que significa atuar nesse contexto? Que eles saíam de casa, porque não ia roubar ninguém às 4 da manhã, porque não tem ninguém na rua. O que eles iam fazer? É baderneiro que chama. Fazer baderna? Arruaça. Arruaceiros. É. Tá bom. Aí, essa era o estilo deles, né? Eles meio que faziam um acerto de contas ali. Quem tivesse vacilando a essa hora da manhã e tivesse devendo pra eles, ia ter problema. Tinha os Wiles, Tá bom. eu não sei realmente se esse é o nome, a pronúncia certa, mas é isso aí. Mas esses caras, eles eram bons porque eles faziam uma... Não era tanto na base do roubo, eles eram mais na contravenção. Então eles ficavam mais agenciando garotas para a prostituição e fazendo outros jogos como Animals Game, também conhecido como Jogo do Bicho. Nossa, tá de sacanagem, sério? Animals Game. Sério. Os caras tinham Animals Game? Não pode ser. Não, esse foi o nome que eu falei porque é em Nova York. Porra. É porque o jogo do bicho ele é exclusivo nosso aqui. Exclusivo, É, pô, não é pô. possível, não pode ter. Tinha o 5 Points, né? A tradicional do 5 Points. Que, isso é importante dizer, a gangue do 5 Points servia de categoria de base para bandidos que ficaram bastante conhecidos em Nova York, como Al Capone e o Luke Luciano. Formou vários talentos. Pra Caraca, olha máfia, aí. então. Era um celeiro. Mas é porque essa eram as gangues italianas também, né? É. Que tinha as gangues italianas também. Que Foi a Little base da Italy, máfia, então. Exato, é isso aí. Aí É porque funcionou depois esses ali caras como- foram pra... Foi Chicago, né? Essa máfia do Al Capone e tal, mas certamente os caras foram pra lá depois. E a última gangue da época, e é muito importante que a gente comece a prestar atenção em alguns Eita. sintomas, Sintoma. era a gangue do Eastman. O quê? Do Homem do Leste, Eastman. Era o sobrenome tá. do cara. É. Edward Eastman era o líder de uma das gangues mais temidas lá próximo do começo do século XX. Acontece que o Eastman era um cara que começou como um dissidente dos militares, começou a fazer proteção policial para algumas contravenções, começou a aliciar outros policiais, começou a fazer a proteção de alguns canteiros que antes eram ponto de droga e era um cara muito associado a políticos corruptos e a fraude eleitoral. Além disso, Ainda não peguei. o Eastman era um cara que gostava muito de que os seus filhos fizessem parte da sua gangue. Tá. Olha aí, Check. as famílias. ok. Isso. Que E empregam, né? lá no meio da sua carreira, voltou pro exército e ficou com um papo furado de que lutou na guerra. É histórico de atleta, né? A especialidade dele era matar. Depois que ele voltou da guerra, ele voltou pra criminalidade até o dia em que ele foi morto. Puta, podia Isso aí. chegar nesse. Quando é que vai Porra. chegar esse dia? É Só isso pra aí. gente entender. É isso aí. Tá ótimo. Ai, Isso aconteceu em 1920, hein? Só pra... Nada se cria. Já né? tinha acabado a epidemia da gripe espanhola, ou seja, 2 anos depois da pandemia, galera. Foco. É, o mundo é cíclico, gente. Tudo isso é. Já foi um. Vai e volta, é tudo a mesma coisa. São só sinais, fortes sinais. Fica a dica, é o famoso Fica a hashtag dica. fica a dica. Ô, Tom, você tava fazendo essa pesquisa sua aí das gangues de Nova York. Eu tava lembrando se não apareceu aí alguma coisa falando dos Warriors. Não apareceu nada, não? Ah, eu pensei em falar sobre... pois é, podia ter feito uma relação, né, com os Warriors. Porque. Eu pensei em fazer isso. Porra, cara, o Warriors é esse filme dos anos 80, a versão anos 80 das gangues de Nova York, gente. Pelo amor de Deus, tá tudo lá.
Ai, Tem os Baseball Furies. podia ter feito uma relação com isso. Tem os Pouco eu lembrei. órfãos. Eu pensei em falar sobre o Warriors. É. Pensei mesmo. Porra. O Warriors é o clássico, um clássico moderno. Depois a gente pode fazer quem sabe, se ele for sorteado algum dia, vamos fazer meu uma Deus. sessão aleatória de Warriors. Próximo. Próximo assunto. Dudu, Eu? manda ver. Bom, o meu assunto ele tá relacionado com a moda da época. Ah, muito bom. Eu quero saber o que aconteceu com a Cartola, que ela não é mais tão bem vista Olha aí, por nós na Uma- atualidade. peça do vestuário masculino. Não é? Uma característica Eu acho muito chique. fundamental na época e é exatamente Dignificava o homem, Né? né? clássico. E o que aconteceu com o cabelo encebado também? Olha só, o cabelo encebado, eu vou contar uma trivia aqui. Curiosidades, cabelo encebado. Parece que o Daniel Day-Lewis ficou com tanto asco do cabelo encebado dele que ele rapou o cabelo depois que terminou de fazer o filme. Ele eu deve faria ter o passado banho de porco no cabelo o tempo inteiro. Porque Ai, que ele nojo. passava aquela porcaria O no cara cabelo. passava banho de porco. Passou o filme inteiro com aquele cabelo. 6 meses de filmagem com aquele cabelo asqueroso. O cara ficou Eu puto. assistia ao filme e eu sentia o cheiro do suor enquanto eu assistia o filme. Ai, que nojo. É, Ai, Nossa. mas aí Nossa, você não, podia mas- resolver tomando um banho, né, Tom? Porra. tem isso também. né? É. Não precisava ficar submetido Não a isso. precisava, não precisava. Não, eu tinha que estar ambientado. Era uma sessão 4D. Ok. Tinha que estar com um bife na mão ali. 4D. Vamos lá, Cartola. Vamos lá. A Cartola foi inventada por John Hatterington em 1979. Ah, mentira. Quando? 1779. 1779. É por isso que ele tem o nome que ele tem? Não, como Oi? assim? Porque it's a hat. Não. Não. Não, peraí, como é que é o nome do cara? Não, eu tô falando sério. Como é que é o nome do cara? Não, Hatterington. Mas não é com A, é H-E-T. Ah, é com E. Hatterington. Ah, tá bom. É porque o chapéu já existia, né? Desculpa, Então- 1797. Já existia chapéu, já. Claro. Ai, meu Deus do céu. Resolve essa data logo. 1797. 97. Vocês estão me confundindo aí. Tá bom. Só que aí, a primeira vez que ele usou a Cartola, ele causou pânico nas ruas de Londres, porque o pessoal ficou horrorizado e ele foi acusado. Achou que era um homem com uma cabeça enorme. Não, ele foi acusado no tribunal de usar chapéu que propositadamente pretendia assustar as pessoas. A galera ficou horrorizada com o cara com cabeça gigantesca andando. Não, peraí. É verdade, é verdade. Deixa eu entender uma coisa. Fala. Quando você fala que o cara que inventou a Cartola, ele tinha um chapéu, certamente, porque nessa época todo mundo usava chapéu. Qual que foi a intenção dele? Ele falou, eu vou fazer um chapéu comprido. É isso que ele queria. É, Eu vou fazer um chapéu... E aí... vou fazer um chapéu comprido aqui. É estilista, o cara é estilista, pô. Ele quer lançar moda. Ah, ele era o estilista. É, Ele queria lançar a moda. isso. Aí ele botou o chapéu comprido dele Saiu andando. e saiu na rua e as pessoas ficaram amedrontadas. E o cara foi preso, foi acusado. que ele tava assustando as pessoas na rua com a cartola dele. Maravilhoso isso. Caramba, o que pode ser alguém falar tão mal assim da sua roupa que é prender Exato. você porque você tava assustando as pessoas com a sua vestimenta? Pô, cara, eu fico chateadaço se realmente. isso. O senhor tá preso. A acusação e sua roupa está ridícula. Não, as pessoas estavam. As crianças deviam morrer de medo, sair correndo, as mulheres, né? Assustadas, todas. Mas os homens. por que as pessoas acharam que aquilo era um problema da cabeça dele? Será que as pessoas Pois não é, às entenderam que vezes era... era, né? Uma deformidade ali da cabeça do cara e o cara fez o chapéu pra esconder. Ele era um Conehead. Como é que era aqueles Conehead? Ah, é aquele filme, Conehead. Conehead, isso aí. Exatamente. Meu Aí, Deus. passado o susto, a Cartola tornou-se uma referência na moda masculina, né? E aí, nessa época, né, da década, no final, né, do século aí, 18, né, e 19, foi todo o século da Cartola, né? E por ser alta e exótica, na França ela era chamada de Cartolê. incroyable.
que é, pra vocês que não sabem francês, é inacreditável. Incroyable. Foi isso que eu Até falei. hoje, então, tá preso na garganta a cartola, né? Inclusive, na época do filme, né? Na época do Gangue de Nova York, logo depois, eu acho que foi 3 ou 4 anos depois do primeiro incidente, que foi 1860 e... Ai, gente, desculpa, eu não tenho de cabeça, mas foi quando o Lincoln, né, foi eleito presidente. O Lincoln usava uma cartoleta. Era uma cartola e sua barba sem bigode. Ele usava uma cartola. Então, aí na década de 1830, ela já estava entranhada na sociedade e por influência do príncipe Alberto da Grã-Bretanha, ela passou a ser considerada uma vestimenta masculina na sua clássica versão preta, na década de 1830. Nossa, é caro cartola, gente? Super caro. E aí, depois eu vou falar disso. Segura aí. Tá, Segura o dedinho nervoso aí do Google. Desculpa. Ah, que é isso? Então essa moda durou até o final do século, né? Depois ela foi substituída pelo chapéu coco Trilby. Trilby? Trilby. Tem um outro chapéu aqui que não é o coco, que chama Trilby. Chapéu... Peraí, vamos com calma. Chapéu coco é aquele que é redondinho. Isso. Ele é redondinho, pequenininho e duro. Isso. Ele é pequenininho e redondo. O chapéu coco... Então, ele é o oposto da cartola, né? A cartola é comprida e meio achatada, né? E o coco, ele é aquela bolotinha na cabeça. E esse outro Trilby Isso, é o aquele quê? Não ouvi falar. Dupont e Dupont. Dupont é o chapéu coco. Isso. Esse é o coco. Esse Trilby, não sei. Trilby? Procura aí. Você que tá procurando o preço de cartola, procura o Trilby com Y no final. Como é que escreve isso? Trilby. Olha só, a rainha das cartolas foi a cartola maracá, que foi a principal indumentária cranial durante todo o século XIX. Indumentária cranial. Qual é a diferença entre um chapéu Fedora e um chapéu Trilby? Pela foto aqui, nenhuma. E essa, então deve ser o Fedora, que é mais famoso também, ué. Ah, sabe o que é o chapéu Trilby, brasileiros? É o chapéu Panamá. É o chapéu Panamá. A gente não chama de Trilby, a gente chama de Panamá. Então, exatamente. Isso aí. Porque depois da cartola apareceu o chapéu coco, o Trilby, que é o Panamá, e o Fedora, já no século XX. O Fedora, ele é diferente por ser feito de palha O Fedora é o gangster. e por ter a fitinha em cima. Não, o Panamá é que é o de palha. O Panamá é o de palha com fitinha, o Fedora é o gangster. Mas o Fedora também é, O gente. Fedora, a aba dele é mais comprida do que a do Isso. É, aquele chapéu mais gangster, o Fedora. Panamá. Ok. Esse Fedora parece chapéu de cowboy. Não. Também não. Chapéu de cowboy é outro. O Fedora, É outro? Ó, quem usava Fedora era o Indiana Jones. isso também. Ah, é verdade. E quem usa Trilby é o Zeca Pagodinho. Mas uma... Referências, um Indiana Jones, outro Zeca Pagodinho. Quem tá usando o Trilby aqui é o James Bond, ó. O James Bond tá usando ele. Olha só, uma curiosidade do chapéu coco é que ele substituiu a cartola pros caras que faziam caça, porque a cartola agarrava nos galhos das árvores. Ah, não me diga. Ah, gente, não é possível. E aí eles começaram a usar o chapéu coco, que ele era menorzinho e ela mais No dia que rígida. o cara perceber que se ele for sem chapéu, não precisa preocupar com isso, né? Ia ser muito melhor, inclusive. Tem um negócio que chama boné. É. Não põe nada, pô. Você vai caçar, Acho que na época ainda não tinha. não precisa pôr nada na Chapéu cabeça. coco é o chapéu do Charlie Chaplin, não é? É. Eu acho que sim, né? Deixa eu pôr aqui. Chapéu Charlie Chaplin. É isso aí. Olha Chapéu aqui, eu quero entender essa dinâmica aí de que como que o negócio passou de uma coisa que você ia preso, porque você tava usando a cartola, pra virar depois a moda mundial. Assim. Uai, você quer mais exemplos? Você acha que é só isso que aconteceu no mundo, assim? Pra terminar o assunto, então, eu fiz a pesquisa da cartola no Brasil e ela custa aproximadamente R$300. Caraca! É, não é barato não. E mesmo assim, não é aquela original que era de cetim, não de seda e tal. É cartola mais com material mais sintético, assim. É isso que eu ia falar, porque certamente, tudo bem, R$300 não tá barato, mas essas coisas de moda, cara, deve ter cartola aí de R$3.000. Sim. Tudo sempre tem uma versão caríssima. Assim. No tapete vermelho a gente deve encontrar. Você tem a abotoadura de R$3.000, você vai ter cartola de R$3.000. Vai ter cartola de quanto é coisa. Não, essa é do Mercado Livre, R$300. É, aqui eu tô vendo na Macy's, tá
por volta de $150. Nossa senhora. Opa, já aumentou aí. R$1 milhão já. Só que hoje em dia, só quem usa cartola? Só... O príncipe Charles e o príncipe William, quando eles têm coisa no jardim da rainha. E os mágicos. Os mágicos. Exato. O público-alvo da fábrica de cartola é mágico, né, Príncipes e mágicos. Príncipes e mágicos. Aí. A gente podia, hein, ir num evento, próximo casamento da família aí, de cartola. De cartola. É uma boa. Tem alguém pra casar ainda? De terno e cartola. Ah, sempre tem. Sempre tem, né? Olha que o seu Sempre é tem. o próximo, Dudu. Vai ter que ir de cartola. Eu sou o próximo? Por que eu sou É o verdade, próximo? Dudu, tá faltando Porque você. você falou que você ia casar, ia ver a pandemia e não deixou, mas você falou que você ia casar. Eu falei que eu ia casar, tem 10 anos que eu falo que eu vou casar. Eu sei. É verdade. Então, até aí... Beijo, Thaís. Mas então, quando for seu casamento, a gente vai de cartola. Isso. Boa. Os padrinhos vão de cartola e eu vou normal. Eu acho que a gente ainda tem que passar a cartola pra pegar o corte da gravata. Olha, pra Isso. pegar o dinheiro, hein? Tem que encher a cartola com o dinheiro. Passar Boa. cartola é melhor do que passar o chapéu. Tem que ser passa a É, cartola do noivo, toda suada. Agora eu tô vendo vantagem já na cartola. vai Exatamente. sentir a obrigação de Também dar mais acho. dinheiro, porque encher a cartola é muito mais difícil que encher o chapéu. Cadê a vacina? Então tem um aspecto psicológico aí em jogo. Hashtag queremos vacina. É. Essa história da cartola do cara ser preso. Eu tô muito impressionado que o cara foi preso. É difícil você voltar pra pauta quando as pessoas saem da pauta, né? Vocês saíram tanto que é pra voltar agora. É complicado. Bem-vindo ao clube. Então você falou que teve outras coisas que aconteceu isso também. Que a pessoa era presa e depois virou. O que mais que tem que aconteceu isso? Indumentárias, de vestimentas, que eram consideradas. Biquíni Biquíni. Biquíni, verdade, biquíni. Tem uma foto clássica. das mulheres sendo presas, isso aí. E não era biquíni, era maiô, porque é só Maiô. as pernas que tava de fora. Isso, tem uma foto que é na Itália, uma praia na Itália, tem uma moça de biquíni, assim, de maiô, né? E um policial do lado dela com uma fita métrica. E o cara tava medindo pra ver se o tamanho do maiô tava dentro do padrão lá. Exato, os bons costumes. E era adequado, né? Nossa. É, porque você acha que se fosse mais cavado do que o que tava na lei, né? Olha que coisa escrota. O cara com a fita métrica, cara, o policial, o agente público tava lá na praia medindo. Uma fita métrica. Enquanto isso, as gangues estão se matando. Porque o cara tá Isso aí. medindo biquíni. Putz, cara, é verdade. É isso aí. Humanidade é qualquer coisa, Mas, mesmo. ó, não vai muito longe, não, porque eu tô num grupo de brasileiras aqui nos Estados Unidos e tem uma delas que mora, provavelmente deve ser Flórida, algum lugar que faz calor, assim, que elas têm um condomínio e ela recebeu um aviso do condomínio que as outras, que existem, os moradores estavam reclamando que o biquíni dela era muito pequeno. Ah, para. E era um biquíni padrão brasileiro, assim, que a calcinha era igual a nossa, não era aquela... Mas o biquíni. Ah, gente, peraí, O gente. biquíni padrão brasileiro, ele é considerado uma coisa extremamente... exótica. Agressiva? Vulgar. Mas era fio dental? Agressiva. Tanto que só vende no Brasil. O padrão brasileiro chama... Eu imagino que seja por causa disso. Não tem, você não acha em outros lugares do mundo, né? Tipo, o biquíni aqui, não acha, né? Não acha. Biquíni, calcinha, o formato brasileiro, você não acha. Isso. Não é à toa que o povo vai pra aí e fica maluco. Aí o pessoal Exatamente. E aí, quando o pessoal usa isso fora do Brasil, as pessoas ficam escandalizadas. Do tipo, o que está acontecendo? As pessoas estão sem roupa. É quase um nudista. Bons Ai, costumes, gente. Tá ótimo, gente. Então, costumes. Que bom que a cartola, né? Superamos esse problema aí. Essa Superamos. trauma É da isso aí. cartola. Os mágicos e hoje príncipes agradecem. Isso. Exatamente. Podemos usar cartolas sem problemas. Excelente. Próximo assunto. Próximo assunto. Marina. Sou eu. Então, esse filme fala muito de Nova York. Eu moro em Nova York, então eu decidi que eu não vou falar de Nova York. Eu vou falar, na verdade, da Irlanda. Olha só, que bonito. Olha, É isso aí. Eu vou falar da Irlanda. St. Patrick's Day. Exatamente, mais precisamente do St. Patrick's Day. Olha, acertei, olha só. No chute. Olha, uma tradição. O St. Patrick's Day é o principal feriado da Irlanda.
É tipo... Carnaval. Qual que é o principal feriado do Brasil? Carnaval. Carnaval da Irlanda. É uma festa tradicional em homenagem ao padroeiro irlandês, o St. Patrick, que em português foi traduzido para São Patrício. Tem muita gente que comemora o dia de São Patrício. É ótima tradução. É celebrada com muita música, comidas, bebidas, desfiles e diversão por diferentes cidades do país. Mas qual que é a data? Eu vou falar só Dublin, porque as outras eu não sei pronunciar. Calma, eu vou chegar lá. Ah, desculpa. Achei que a gente ia falar. Não, vou chegar lá. Tô viajando aqui. A festividade não se limita apenas à Irlanda. O St. Patrick's Day é comemorado em diversos países, especialmente em países que têm grandes comunidades irlandesas, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde acontecem desfiles de rua tão grandes ou até maiores do que os que acontecem na Irlanda. O desfile de St. Patrick's daqui de Nova York, ele é enorme, o dia inteiro. Passando... Sim. É bem legal até, né? A gente foi ver uma vez. Só que é sempre no frio, né? É no frio, pois é, gelado. É porque você tem que estar bêbado pra passar por ele. E tem que tomar cerveja quente, gente. Exato. Ué? E você tem que estar na vibe de escutar aquela gaitinha lá. Gaita de fole, nossa. A gaita de folha, 24 horas. O dia inteiro. Eu não sabia que podia ter tanta gaita de fole numa cidade igual no desfile de St. Patrick's de Nova York. Cara, é muita gaita de fole. São bandas de gaita de fole, tipo 20 pessoas de gaita de fole, aí passa. Aí vem outra banda, passa. Vem outra banda, passa. Sensacional. E o mais impressionante é que esse troço, assim, ele não precisa de amplificador, cara. Porque o troço faz tanto barulho que você escuta, assim, de quarteirões de distância. A galera que mora ali na frente do Central Park pode ter uma vista muito bonita, mas nessas parades, meu amigo, não tem quem tenha 10 minutos de paz. Haja fone com cancelamento de ruído. Nossa senhora, a gaitinha de fole é tenso o negócio. A festa em si, o Dia de São Patrício, é uma festa anual que é realizada desde 1997. A festa em si. 1997? Calma, a festa em si. O parar tudo para fazer... Eu vou explicar. A festa. Mas tá muito recente isso. Calma. É comemorada no dia 17 de março em todos os países anglofônicos. Galera toda que fala inglês. As pessoas vestem-se de trajes verdes e brancos e saem às ruas em caminhada festiva. Em 1999, de 1 passou para ser um evento de 3 dias. Em 2000, foi um evento de 4 dias. Em 2006, o festival durou 10 dias. Mas na Irlanda? Sim. Ah, tá. Por enquanto, na Irlanda. Comentário Ah, tá. No passado, o Dia de São Patrício era só uma celebração religiosa. Não tinha festa na rua. Ah, mas tudo começa assim, né? Em 1903, ele se tornou um feriado público de verdade. Virou um feriado. O carnaval também era assim. Cara, eu vou voltar de novo nesse negócio do carnaval. A gente tentou uma vez e não deu certo. Na Inglaterra, foi introduzida através do parlamento pelo irlandês James O'Mara. Mais tarde, ele introduziu a lei que proibia que os pubs fechassem no dia 18 de março. Olha aí. Aí a galera começou a ficar enlouquecida. O cara já vai na má intenção, né? Rolou até manifestação. Tem que abrir o pub. Vamos lá. Tá bom. O dia 17 de março, então, por que ele é esse feriado? Porque o dia 17 de março é o dia da morte do St. Patrick. Tá bom. São Patrício. São Patrício. A morte dele aconteceu no ano de 461. 1500 e blá 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 anos atrás. Ele foi enterrado na cidade de Downpatrick e no local que ele está sepultado foi construído o St. Patrick's Center, um movimento de exposição dedicado à vida do santo padroeiro irlandês. Na Irlanda, no dia 17 de março é um feriado nacional, mas quando a data cai num domingo, o feriado é transferido para segunda-feira. Ah, claro. Não são bobos. Ninguém é bobo, exato. Ninguém é trouxa, Olha só. Não são bobos. É igual o carnaval, feriado móvel. Isso, feriado móvel. A Irlanda só começou a comemorar oficialmente o feriado, só começou o feriado em 1903. O dia de São Patrício geralmente cai na época da Quaresma, que antigamente costumava ser um feriado tranquilo e religioso. A partir dos anos 60... Ah, não era, porque o carnaval não é na Quaresma também? Sim. Então não era tranquilo. Antes de começar a Quaresma, aliás. O dia de São Patrício geralmente cai na época da Quaresma, que antigamente costumava ser um feriado tranquilo e religioso. É a origem parecida com o carnaval, gente. Até os anos 60, quando a lei permitiu que os bares e pubs abrissem no domingo. Aí a coisa começou a mudar. Aí você botou cerveja na história. Mas o St. Patrick não é irlandês, não. Quem? O santo?
O próprio? O santo, na verdade, era inglês. Ele foi nascido em uma família rica na Inglaterra e foi raptado por piratas e vendido como escravo na Irlanda. Caraca! Olha só, cara. Meu Deus! Caralho. Tem que fazer o filme da vida desse cara. Onde viveu em cativeiro até conseguir fugir e retornar para Olha o a seu país. reviravolta aí. Não tem Reviravolta. filme ainda, ninguém fez esse filme Tinha ainda. que ter, né? Deve ter. É verdade, hein? St. Patrick se tornou bispo da Igreja Católica e em 432 declarou ter recebido o chamado divino que o mandava voltar à ilha irlandesa e evangelizar os celtas pagãos. Claro, todo mundo tem, né? Nossa, o filme tá pronto. Qual é o nome daquele menino lá, irlandês? Que menino irlandês? Que menino irlandês? Aquele que fez o 300 de Esparta? Não sei. Hã? É alguém Ué, ruivo, qual? provavelmente. Não, o que fez aquele Spartan? Gente, você tá falando do cara ou você Eu tá não falando... assisti Esparta, gente. Alguém responde o O tom. principal ator, você tá falando... Não, todo mundo assistiu. É, o menino que assistiu o 300 o menino que fez o 300 de Esparta. Que era o Leônidas? Ô, senhor. É porque não é um menino, você sabe disso, né? Lá vou eu colocar o meu dedinho com o Google. Tá, o Gerard Butler, você tá falando? Isso! O cara da barba? Mas ele não tem nada a ver com... Mas ele é irlandês. Ele é irlandês? Não é possível. Mas ele não é ruivo. Ele é irlandês. Mas o St. Patrick não era Mas, irlandês. mas ele também não era espartano. Não é irlandês. Se isso for... isso não pode ser critério pra... Né? O RH vai ter É que abrir verdade, um o pouco cara aí, não é né? irlandês. Né? Tá ótimo. Tá bom, Tom. Então vamos colocar você pra fazer o casting desse filme aí. Mas tá pronto o filme dele já. Não, começa a escrever o roteiro aí, Tom. Eu vou escrever o A roteiro gente vai aqui. entrar em contato com o Butler, a gente vai passar pro James Cameron, Daqui 20 anos eu vou gravar. vai virar uma trilogia. Beleza. Daqui 20 anos eu vou gravar o filme e vai levar 3 horas de filme. E o pirata vai ser o Jack Sparrow lá, como é que chama o cara? Johnny Depp? Johnny Johnny Depp. Depp. Já tá escalado. Não, eu voto no Pirata do Lagoa Azul. Aquele pirata excelente. É piada interna, ninguém vai entender, tudo bem. Não, eu ia falar outra também do Lagoa Azul. Que é o crossover da hora que a menina fala: vamos embora daqui, vamos pra São Francisco. Aí eu pensei, de barco? Mas você vê que ela faz o caminho meu assim Deus. no mapa, né? E ela fala assim, é o caminho mais curto. Olha. Eu pensei, Eu falei, cara, ele deu a volta no continente. Como é que pode ser o caminho mais curto, cara? aí foi o que eu pensei, será? Será, né? Será? Será? Que era assim, a tia, que ela era a tia dos meninos da Lagoa Azul? Pronto, Pois o é, tá episódio aí o descambou crossover. completamente agora. Parabéns. Vamos voltar pro St. Patrick's Day, então. Voltar, São Patrick's Day. O São Patrício, ele usava o trevo de 3 folhas como um exemplo de evangelização. Onde ele ia, ele carregava o trevo de 3 folhas, para baixo para cima. Ele falava que a doutrina da Santíssima Trindade, era como um trevo de 3 folhas, que mesmo sendo tem 3 partes, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então por isso que o trevo de 3 folhas virou meio que um modelo. Hoje as pessoas só colam adesivo de trevo de 3 folhas na cara. Eu tenho uma foto minha na penúltima parade que eu tava com trevo de 3 folhas. Só mais uma curiosidade, o trevo de 4 folhas é uma anomalia que acontece no trevo de 3 folhas, por isso que ele é raro. Ah, é? Ah, é? É, Por isso que dá sorte quando acha, porque é raro. exatamente. Olha aí, é uma mutação. É uma mutação. E é raro de acontecer. Parabéns pro trevo. Obrigado Quantas de folhas? nada. No dia de St. Patrick's Day, tudo na Irlanda fica verde. Durante as comemorações do dia de São Patrício, a Irlanda se cobre de verde. Pessoas, prédios, monumentos, comidas, Lodo. até os rios. Eles jogam alguma coisa no rio, que eu não sei, eu não pesquisei exatamente o que é, mas o rio fica correndo verde, a água do rio fica verde. Nossa. Manilina no Rio. É, tipo manilina. Há algumas razões. No Simpsons tem isso também. Mas isso E faz, inclusive, aquele aqui. peixe que sai com 3 olhos, né? Não, mas inclusive aqui em Chicago, é em Chicago? Tem uma cidade aqui que eles fazem isso também, que no St. Patrick's eles pintam o rio de... Eles jogam alguma coisa Nossa. verde no rio que fica tudo Imagina verde. o que sai desse rio depois. Há algumas razões para o verde ser a cor que representa a Irlanda. Uma delas é que o país é conhecido como a Ilha Esmeralda, já que pela alta incidência de chuva e neblina, a paisagem de lá é sempre verde. Tá bom.
Outra é que durante a rebelião irlandesa em 1798, os soldados se vestiram de verde no dia 17 de março, na tentativa de chamar a atenção da opinião pública para o conflito, o que ajudou a tornar o verde um símbolo do nacionalismo irlandês. Ah, mas então você escolhe qual explicação Exato. você quer. E mesmo que todo mundo use verde, o St. Patrick só usava azul. Ah, é? É só isso mesmo. Esse é o final da dica das cores verdes. Mas ele não Tá fala ótimo. por quê? O cara que fez a mudança da cor era daltônico, né? Beijo, O Marcelo. cara que escolheu o verde era daltônico. Essa avisou cor pra aqui, ele, né? Ele apontou lá e os caras... Cara, tá bom. o cara do marketing era daltônico. Ele mudou, era pra Pantone, ser gente. Usa o azul. Pantone. Essa aqui é em homenagem ao Dudu. Dudu, Opa. não existem cobras na Irlanda. Olha aí, vou pra lá amanhã. Como não existem cobras na Irlanda? Tá aí um lugar pra eu morar, hein? Na Irlanda não existem cobras de nenhuma espécie. Você nunca vai encontrar esse réptil por lá. É o meu país favorito. Olha aí, Segundo o folclore, isso acontece porque o St. Patrick expulsou todas as cobras do país. Já os biólogos garantem que jamais houve cobras na ilha irlandesa. Provavelmente nunca Mais teve. provável, Isso né? não tem, porque nunca Mas teve. digamos que... Talvez. A explicação diplomática é que as cobras representam uma metáfora ao paganismo que o St. Patrick tirou da ilha. Então, assim como ele tirou o paganismo, ele tirou as cobras. Eu dei valor pro São Patrick Eu agora. também. Tô do lado de São Patrick, acho que inclusive deveria ter o São Patrício aqui, né? Na Grã-Bretanha tem. E já achei a Irlanda o melhor país do mundo. Mas na Irlanda não tem cobra. Devia ter a capela de São Patrício aqui. É porque alguém tem que levar pra lá, E né? onde ocorre o maior desfile de St. Patrick's Day, André? Nova York. Exatamente. Olha só. Gigante, ficou o dia inteiro tocando aquela gaita infernal. Mais que na Irlanda? A maior parada em comemoração a St. Patrick's Day não acontece na capital irlandesa, e sim em Nova York, cidade que tem uma das maiores comunidades irlandesas de todo o mundo. E, gente, ó, tem muito pub aqui. Tem muito pub irlandês aqui. E vou falar que agora a gente sabe que tudo isso graças ao padre porradeiro que foi lá brigar contra os americanos escrotos e conseguiu lá descer o cacete nos caras. Olha, faz sentido a Nova Zelândia, a Islândia, a Groenlândia e a Antártica não ter cobra. Mas a Irlanda, O Dudu tá preso na cobra. Eu falei que ele ia ficar preso nessa. por que Grã-Bretanha tem cobra? Mas por que não tem na Irlanda? Mas a Irlanda é uma ilha separada. Mas ninguém levou pra lá, ué. Não, pois é, ué, mas olha só. Caraca. Ué. Bom, O dia de São Patrício é a única data em que você pode beber na rua na Irlanda. Embora os irlandeses sejam mundialmente conhecidos pelo seu gosto pela bebida, o consumo de álcool nas ruas do país é terminantemente proibido e a infração é punida com uma multa. Ó. Mas, para alegria de todos, essa proibição é suspensa no St. Patrick's Day, o único dia do ano em que os irlandeses podem beber sossegadamente sua cerveja pelas ruas da cidade. Sossegadamente ninguém bebe, né? A galera vai pra... Eles podem estar sossegados, mas o resto do mundo deve estar incomodado. quem bebe tá... Mas aí que tá, lá todo mundo deve beber, então fica todo mundo Exato. de boa. É verdade. Bom. E pra terminar as minhas curiosidades sobre o St. Patrick's Day, a bebida mais consumida no St. Patrick's Day é a cerveja da marca Guinness. Faz sentido. Normalmente, o consumo mundial, que normalmente é de 5,5 milhões de litros, eu não sei se é por dia ou por semana, sei lá, mas fala que no dia 17 de março pula de 5,5 milhões para 13 milhões de litros. 13 milhões num dia? Na Irlanda ou no mundo? No mundo inteiro. Olha só. Tem esse cálculo de quantos... Tá Guinness escrito que bebe aqui num na dia? minha fonte google.com. Porra, E eu vou acreditar. eu tô impressionado com essa estatística. E além da cerveja, né, a cerveja preferencial ser a cerveja Guinness, a cerveja mais consumida ser a cerveja Guinness, o Corned Beef Boil é o prato do St. Patrick's Day. Ó, traduz isso aí. É uma combinação de carne salmourada com repolho. Ah, deve ser uma beleza. E o que é o corne? Vai muito bem com a bebida mais consumida dessa festa, Que deve ter um milho. a cerveja. Então a refeição perfeita para comemorar o dia de St. Patrick's é o Corned Beef Boil em Guinness. Aqui, mas tem... Eu achei super bom. A Guinness é a Coca-Cola deles, né? Mas não tem uma versão de St. Patrick's? O Tom, você deve ter visto isso aí em São Paulo, que o cara põe a cerveja e ela fica verde. Tem viu isso? cerveja verde aqui. Tem vários lugares, eles fazem isso. Tem. Cerveja de Tem vários menta. lugares, isso?
Tem. Você já viu tem chopp de vários vinho? lugares. Tem chopp de Ah, vinho não, mas também. chopp- Não, mas vinho? ele não é. Ele é uma cerveja feita de alguma coisa diferente ou ele é só uma anilina que o cara põe lá? Ah, não sei. É tingido. Não, é só Corante. tingido de verde. Tá bom. É, só tingido de verde. Tem nada demais, não. São Paulo tem essa, eu vou dizer tradição, mas assim, virou moda St. Patrick's Day, né? Nos últimos anos teve bastante aí. São Paulo tem essa tradição tanto quanto tem o de carnaval de rua. É isso, essas tradições que surgiram há quase 5 anos. Né? Faz uns 10 anos aí. Eu vou mandar pra vocês verem o Rio Verde, né? O rio que eles fazem ficar verde. É realmente um rio em Chicago. Eu vi isso e os caras falaram que era um produto biodegradável. Não fazia mal. Não, com certeza esse negócio você pode jogar no rio, não é? Tem tóxico. Não é aqueles barris lá do Dark que o cara jogou no rio. Exato, não é barril como é que chama? Olha só, ficou bonito. Da verde. Gostei. E é Excelente. isso. Vim hoje falar sobre o St. Patrick's Day. Tá ótimo, então. Encerramos nossos assuntos aleatórios hoje. Muitos aprendizados hoje, hein? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que cartolas são usadas por príncipes e mágicos Isso, e que não podem ser usados por caçadores. não podem. A gente aprendeu que o trevo de 4 folhas é um mutante. Exato. Isso. E que na Irlanda não tem cobras. Que eu achei sensacional. Exatamente. A melhor informação. Podemos ir morar na Irlanda. Abismado. O que mais que a gente aprendeu? E a gente aprendeu que gangues de Nova York são mais do que apenas as que são representadas no filme. E que parecem muito com algumas milícias presidenciais de atualmente. Isso. Critiquei! Isso. Fica esperto. Bom, Tá então ótimo. é isso. Fala tchau, gente! Fim da sessão.